luz. Na vastidão infinita do nada, existia apenas ele, Deus, o Alfa e o Ômega. Ele falou, e a luz irrompeu em existência, quebrando o silêncio. Assim começou o universo, uma tela na qual ele pintaria sua obra-prima. No segundo dia da criação, eu criei os céus. Com eles formei os anjos, seres de pura luz e poder inimaginável. Eles são meus mensageiros, meus guerreiros, meus companheiros. Entre eles, ele nomeou líderes, os arcanjos, poderosos em seu serviço e devoção. Mas dentro desta sinfonia de devoção, uma nota dissonante logo surgiria. Lúcifer. O próprio nome evocava a admiração. Ele era a estrela da manhã, radiante e belo, seu brilho incomparável. Deus concedeu-lhe sabedoria, poder e uma voz que podia mover os céus. Eu me regozijava na adoração de meus irmãos. Meu coração se enchia de orgulho enquanto eu liderava os coros celestiais, minha voz a mais bela de toda a criação. Mas o orgulho é uma coisa perigosa. Ele se enraiza no coração como uma erva daninha, sufocando lentamente a humildade e a gratidão. Ele começou a questionar seu lugar, a desejar mais do que o amor e o favor concedidos a ele. As sementes da dúvida, uma vez semeadas, rapidamente se transformaram em uma floresta de descontentamento. O que começou como um sussurro, logo se espalhou como um incêndio incontrolável, consumindo a paz e a harmonia que antes reinavam. Lúcifer, cego por seu próprio brilho e arrogância, começou a ver falhas na criação de Deus. Ele questionava a perfeição divina, acreditando que poderia fazer melhor. Por que devemos servir? Por que devemos nos submeter sem questionar? Não somos tão poderosos, tão merecedores? Não temos nós também a centelha divina dentro de nós? Ele nos pede para adorar, mas o que ele nos deu que já não possuíamos? Por que devemos nos curvar diante de uma autoridade que não compreendemos completamente? Suas palavras, carregadas de sua própria amargura e ambição, encontraram terreno fértil nos corações de muitos. A dúvida começou a se enraizar profundamente. Muitos anjos, influenciados por sua beleza e influência, começaram a ecoar suas dúvidas. Eles se perguntavam se realmente estavam no caminho certo. A harmonia do céu começou a se desfazer. O que antes era um paraíso de paz, agora estava se transformando em um campo de batalha de ideias e ideais. O coro de anjos, antes unido, tornou-se fraturado, sussurros de dissidência, substituindo cânticos de louvor. A unidade celestial estava em perigo. Ele não se contentaria mais em servir. Ele iria governar. A rebelião estava prestes a começar, e o destino do céu nunca mais seria o mesmo. A tensão finalmente se rompeu, e o céu nunca mais seria o mesmo. Lúcifer, movido pelo orgulho e ambição, reuniu seus seguidores, anjos que compartilhavam de sua visão de um novo mundo. Ele declarou guerra ao próprio céu, prometendo às suas legiões poder e liberdade da tirania de Deus. A promessa de um futuro onde eles seriam os mestres de seu próprio destino. Juntem-se a mim, e derrubaremos a tirania do céu. Seremos livres e poderosos. Não mais seremos servos, mas senhores de nosso próprio destino. Os céus entraram em erupção em caos, trovões e relâmpagos, rasgando o firmamento, enquanto a batalha celestial começava. Anjos, antes irmãos e irmãs, se voltaram uns contra os outros, suas espadas brilhando com a luz da justiça e da rebelião. Liderando as forças legalistas estava o arcanjo Miguel, sua espada em chamas com justa ira, um símbolo de esperança para aqueles que ainda acreditavam na ordem divina. Eu luto por Deus, pela justiça, pela luz. Lúcifer, você não prevalecerá. Sua rebelião será esmagada. A batalha se alastrou pelo cosmos, cada estrela testemunhando o confronto épico entre o bem e o mal. Mas apesar de tudo, Miguel permaneceu firme. Um farol de desafio contra a rebelião de Lúcifer, sua presença uma constante lembrança de que a justiça prevaleceria. O confronto final era inevitável. Lúcifer, sua forma angelical se distorcendo sob o peso de seu próprio ódio, encontrou Miguel em combate singular. Rugindo, Lúcifer, consumido por sua própria fúria,
se transformou. Suas asas, antes radiantes, tornaram-se negras e coriáceas, seus olhos queimavam com fogo infernal, e sua forma se contorceu na de um dragão monstruoso. Com coragem inabalável, Miguel enfrentou a fúria do dragão com coragem inabalável. A batalha se intensificou, uma luta titânica entre a luz e as trevas, o amor e o ódio, a lealdade e a traição. A maré virou quando Miguel, valendo-se de sua fé inabalável, desferiu um golpe que ecoou pelos céus. A batalha celestial estava em seu clímax, e cada movimento de Miguel era carregado de uma determinação divina. Ele rompeu as defesas de Lúcifer, sua lâmina encontrando seu alvo com precisão implacável. O impacto foi sentido por todos os presentes, um sinal claro de que a maré estava mudando. Rugindo de dor e fúria, Lúcifer, o anjo caído, sentiu a dor e a humilhação de sua derrota iminente. Com um rugido ensurdecedor de dor e fúria, o dragão foi derrubado, arremessado dos céus como uma estrela cadente. Sua queda foi um espetáculo de luz e sombra, um lembrete do poder divino. Lúcifer e seus seguidores, derrotados e banidos, caíram por dias. A queda parecia interminável, um mergulho profundo na escuridão que os aguardava. A luz que outrora os definia foi extinta, substituída por uma escuridão ardente. A transformação foi completa, e a luz divina que um dia os guiou foi substituída por um fogo que queimava eternamente. O céu se alegrou, sua vitória suada, mas a lembrança da traição de Lúcifer deixou uma cicatriz em seus corações. A celebração foi marcada por uma mistura de alegria e reflexão, pois a batalha havia mudado para sempre o curso da história celestial. Deus, em sua infinita sabedoria, baniu Lúcifer e seus seguidores para um reino de trevas eternas, um lugar de fogo e tormento, o inferno. Este novo domínio seria o lar dos caídos, um lugar onde a luz divina nunca mais alcançaria. Mas a estrela da manhã, embora caída, não foi extinta. Sua luz, embora diminuída, ainda brilhava, um lembrete de sua antiga glória e do poder que um dia possuíra. Lúcifer, agora conhecido como Satanás, o adversário, fervilhava em seu exílio. Ele planejou sua vingança, seu ódio por Deus e sua criação se espalhando como uma ferida envenenada. Sua oportunidade veio com a criação da humanidade. Com um tom sinistro, Deus, em seu infinito amor, formou o homem e a mulher à sua imagem, concedendo-lhes domínio sobre a terra. Satanás viu isso como sua chance de contra-atacar seu Criador. Ele apareceu diante de Eva no jardim do Éden, disfarçado de serpente. Com palavras melífluas e mentiras sutis, ele sussurrou dúvidas em seu coração, tentando-a com o conhecimento proibido. Eva, enganada pela astúcia da serpente, sucumbiu à tentação. Ela comeu do fruto proibido, compartilhando-o com Adão. E com aquele único ato de desobediência, o pecado entrou no mundo. O paraíso estava perdido. observei com satisfação sombria enquanto Deus, forçado por sua própria justiça perfeita, baniu Adão e Eva do jardim. Eu havia provado minha vingança, mas foi uma vitória vazia, pois em minha queda eu havia me condenado a uma eternidade de tormento, para sempre separado da luz e do amor que um dia conheci. Sua existência se tornou atormentada. Ele vagava pela terra, sussurrando tentações, semeando a discórdia e se regozijando com as falhas da humanidade. Ao longo da história, Satanás nunca cessou em sua busca para corromper e destruir a humanidade. Ele assumiu muitas formas, sussurrou inúmeras mentiras e orquestrou sofrimentos indizíveis. Eu me aproveito de suas fraquezas, suas dúvidas e seus medos. Eu sussurro tentações em seus ouvidos, prometendo poder, prazer ou vingança. Mas não somos impotentes contra ele. Recebemos o dom do livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o certo e o errado, e temos algo que Satanás nunca poderá ter: o amor e a graça de Deus. A história da queda de Lúcifer é um conto de advertência, um lembrete dos perigos do orgulho e do poder sedutor do mal. É uma história que foi contada e recontada ao longo da história, um lembrete constante da batalha espiritual que se trava ao nosso redor.
mas também é uma história de esperança, pois mesmo diante das trevas, mesmo nas profundezas de nossas próprias falhas, o amor de Deus permanece. Ele nos oferece perdão, redenção e a força para superar qualquer tentação. A escolha é nossa. A batalha entre o bem e o mal está longe de terminar. Ela se trava dentro de cada um de nós, todos os dias. Mas o resultado não está em dúvida, pois Deus já venceu a batalha. Um dia, Satanás será derrotado de uma vez por todas. Ele será lançado no lago de fogo. Seu reino de terror finalmente terminado. E aqueles que escolheram seguir a Deus viverão com Ele em paz e felicidade eternas. Até esse dia, devemos permanecer vigilantes. Devemos proteger nossos corações contra o orgulho, a inveja e o ódio.